Posto isso, vamos para a exposição do texto. Filipenses, capítulo 1, versículos 19 ao 26. A versão que estou usando é a Nova Almeida atualizada, para que os meninos coloquem aqui no telão. Filipenses, capítulo 1, versículos 19 ao 26. Após a leitura, mantenha a sua Bíblia aberta, acompanhe o texto, ponto a ponto, versículo a versículo. Deixe a palavra falar ao seu coração, como tem feito nos últimos tempos, queridos. Então eu vou ler a palavra de Deus. Ela diz assim, preste atenção. Versículos 19 ao 26. Porque estou certo, o apóstolo Paulo, de que, pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que, com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela minha vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por causa de vocês, Paulo está se referindo à igreja em Filipos, é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, verso 26, desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença, de novo, no meio de vocês. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a exposição da sua palavra. Mantenha o texto aberto enquanto expomos, explicamos e aplicamos. Irmãos, o tema do sermão de hoje, se você gosta de anotar, Cristo é tudo que importa na vida. Repito, Cristo é tudo que importa na vida. Nas semanas passadas, ou melhor, nos últimos 2 domingos, nós iniciamos nossa jornada na carta de Paulo aos Filipenses. E até aqui nós já vimos no capítulo 1, na primeira parte, o relacionamento de amor fraterno entre Paulo e esta igreja que ele ama tanto. Paulo está preso, como os irmãos lembram. Nesta parte ele fala do grande amor fraterno, no começo do capítulo 1, em relação aos irmãos na igreja em Filipos. No domingo anterior, agora que passou, Paulo falou de outra situação. Paulo então cita de que por meio da prisão dele, os seus sofrimentos podem contribuir para a glória de Cristo. E nós então, domingo passado, aprendemos que os nossos sofrimentos, por mais difíceis que sejam, por mais conturbados que sejam, e doem, né? Eles podem, nas mãos de Deus, contribuir para a glória do Senhor, para o avanço do Evangelho, para que perdidos se convertam, para que a igreja seja estimulada a ter ousadia na pregação. Nós vimos isso domingo passado. Mas hoje o foco do texto, o nosso foco, é lidar com essa afirmativa. Qual, pastor? Cristo é tudo que importa nesta vida. E nós vamos olhar, por exemplo, de Paulo ainda no texto, ainda no capítulo 1. E Paulo vai nos mostrar, irmãos, que quando Cristo é tudo que importa na vida de alguém, quando Cristo é tudo que importa na vida de alguém, esta pessoa deseja a glória de Cristo e deseja viver para Cristo. Para muitos, a coisa mais importante nesta vida não é Cristo. E talvez você adentrou aqui hoje a este lugar e Cristo não é a coisa mais importante na sua vida ainda. Talvez seja o futebol. No meu caso é o meu Palmeiras, que me faz sofrer tanto. Mas não tive escolha.
fui levado a esse sofrimento. Mas Palmeiras ou um time de futebol, para muitos, é a coisa mais importante na vida, irmãos. Eu conheço pessoas cristãs que o time perde, ele fica emburrado o dia inteiro. O time ganha, muda a alegria dele. Então você percebe que a alegria dele é circunstancial, depende do time de futebol. Tirando as brincadeiras que nós fazemos, mas isso é real na vida de muita gente. Para outros, o que importa é o quanto ele prospera financeiramente. Para muitas pessoas, até na igreja, o seu progresso financeiro é a coisa mais importante para ele. Ele trabalha para aquilo, ele vive para ganhar mais dinheiro, ele se esforça, ele planeja tudo em torno do dinheiro. O dinheiro passa a ser o centro de sua vida, então é tudo para ele. Para outros, são os seus bens materiais, carro, casa e outras coisas mais, que ele tem aquilo como centro de sua vida, é a coisa mais importante para ele. Para alguns outros grupos, os seus títulos acadêmicos, não é? Doutor, isso, aquilo, o seu status quo, a sua posição, a sua profissão. Então ele pega tudo isso ou estas coisas e esta pessoa torna isso a coisa mais importante em sua vida. E muitas dessas pessoas, infelizmente, são cristãs. E você não precisa ir muito longe para perceber que para muitos de nós, a coisa mais importante em sua vida não é Cristo. Cristo não é o centro. Cristo não é o firme fundamento da fé dessa pessoa. Mas para o apóstolo Paulo é totalmente o contrário. Cristo para Paulo é tudo que mais importa nesta vida. Então é à luz desse texto que nós acabamos de ler, dos versículos 19 ao 26, eu desejo nesta noite, irmãos, apresentar a vocês duas marcas de um cristão que tem Cristo como centro da sua vida. Duas marcas de um cristão para a qual Cristo é a coisa mais importante que ele tem. A primeira marca, com a sua Bíblia aberta, quando Cristo é tudo que importa nesta vida, nós desejamos a glória dele, a glória de Cristo. Versículos 19 e 20, acompanhe a leitura comigo, por gentileza. Porque estou certo de que, pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação ou salvação, depende da sua tradução. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que, com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo, preste atenção, será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Irmãos, o apóstolo Paulo está lidando essa primeira parte com uma questão muito importante. Desejar a glória de Cristo em toda ou qualquer circunstância. Paulo deseja ver Cristo sendo glorificado em sua vida, a despeito de ser livre ou de ser morto. Os irmãos lembram que, como dito anteriormente, Paulo está preso em uma prisão domiciliar em Roma. Só que os irmãos precisam também lembrar que Paulo está indo para o final da sua vida aqui. O julgamento dele está marcado. Paulo tem uma data na qual ele vai se apresentar diante da corte romana, do império mais poderoso da época, e ele vai então defender a sua causa. Ele tem um dia, ele tem uma hora, já está agendado o dia em que Paulo estará diante de César, o grande imperador romano, dos seus juízes, e então irá defender a causa pela qual ele está preso, que nós vimos domingo passado, é a causa de Cristo. Paulo está preso. Paulo tem uma data de julgamento marcada. E Paulo sabe que provavelmente, apesar de ele desejar, o texto diz que ele deseja ardentemente, com forte esperança, estar com os irmãos, ele não pode ter essa certeza. Ele não pode ter essa garantia. Porque a possibilidade dele ser condenado pela verdade do Evangelho é grandíssima. É alta.
Mas Paulo, meus irmãos, apesar disso, apesar do cenário caótico, Paulo deseja que Cristo seja glorificado na vida dele, sendo ele liberto ou sendo ele morto. E ele dá 3 razões para isso. Primeira razão, oração. Vai comigo ao versículo 19. Porque estou certo que pela súplica de vocês. Algumas traduções podem usar a palavra oração, que é a mesma coisa, são sinônimos. Estou certo de que pela súplica de vocês, Paulo está aludindo, Paulo está apontando para a igreja de Filipenses, na qual ele vai enviar a carta. Ele está enviando a carta. Irmãos, a igreja estava orando por Paulo. Paulo diz, não é uma possibilidade, mas é uma afirmação. Pela súplica de vocês, filipenses. Vocês sabem da minha prisão, vocês sabem do meu julgamento, mas vocês permanecem intercedendo e orando por mim. A oração pela súplica da igreja, ela se importa com Paulo. O apóstolo Paulo plantou essa igreja, como nós já vimos, com suor e sangue, prisão e amor e sofrimento. Ele estava lá em sua segunda viagem missionária, lá em Atos 16, plantando esta igreja pequenininha, que se tornou a igreja de Filipenses. Paulo, então, relata, afirma que está confiante, consolado, porque a igreja está orando por ele, pela súplica de vocês. Irmãos, essa aqui é uma aplicação parcial, não é uma aplicação final que eu vou fazer depois. Quando um membro da igreja está sofrendo, não importa quem seja, a igreja deve se colocar em oração. Paulo estava preso, sofrendo, com o julgamento à vista, mas a igreja permanecia de que forma? Orando pela vida dele. Nós oramos por alguns nomes aqui, não é? E tem mais outros. Mas essa é uma lição importantíssima já no início do texto. Se algum membro da nossa comunidade, da nossa família da fé aqui, está doente, tal como Filipenses fez por Paulo preso, nós devemos também fazer, interceder por eles, orar por eles, buscar a face de Deus por eles. A igreja, deve interceder no Senhor e suplicar a Deus por aquele que está sofrendo. Essa é uma marca interessante, né? Essa é uma expressão interessante de que Paulo, então, está percebendo que Cristo vai ser glorificado. Irmãos, a igreja está, Paulo está preso, a igreja está orando. Paulo diz, Cristo está sendo glorificado. Vocês estão orando por mim. Isso é motivo de glórias a Cristo, ao Senhor da igreja. Ele está os motivando, vocês estão declarando dependência dele. Isso traz glória a Cristo. Quando uma igreja ora, porque orar é sinônimo total de dependência do outro, de Deus no caso. Cristo estava sendo glorificado através da súplica, da oração, através da súplica e oração da igreja em Filipos por Paulo. Mas essa não é a única razão, irmãos, de que Cristo estava sendo glorificado ali. Paulo também fala do dom do Espírito. Olha o que o versículo continua dizendo. Pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo. Irmãos, essa expressão, presta bem atenção a mim, essa expressão, com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, ela não se refere somente a uma ação do Espírito Santo em consolar Paulo, em fortalecê-lo. Não é somente isso, é além disso. A ideia de ajuda no Espírito, ou suprimento do Espírito, o apóstolo Paulo está falando do próprio dom do Espírito, ou seja, Paulo, em seu sofrimento, está sendo enchido pelo Espírito Santo, para que, com ousadia, diante de César e do Império Romano, ele defenda a causa de Cristo. O dom do Espírito tem a ver com enchimento. O Espírito estava preparando Paulo para que, quando ele estivesse diante das autoridades mais poderosas da época, Paulo permanecesse firme, convicto, apesar de morrer pela causa de Cristo. Ele está sendo cheio.
A igreja ora e o Espírito enche, capacitando e o habilitando para estar diante de César e declarar que somente Jesus é o Senhor. Mas uma terceira razão, queridos, é o seu desejo, no caso, o desejo de Paulo, de que Cristo seja glorificado nele. Olha a expressão ardente expectativa e esperança. Já um pouquinho mais para frente. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Irmãos, Paulo está ansioso. Ansioso pelo julgamento, em que ele vai olhar para César, para os juízes, para os senadores romanos, para aqueles mais poderosos da época. E ele vai poder ter a vez, não é? Porque é um julgamento, ele poderá se defender. E na defesa dele, ele vai defender a causa do evangelho diante da morte. Ele vai olhar para César, o Quírios de Roma, o Senhor de Roma, e vai dizer: você não é o Quírios, Cristo é o Quírios, Cristo é o Senhor. Vai olhar para os senadores de Roma e dizer: vocês não governam Roma, Cristo governa Roma, Cristo é o Senhor. Paulo está ansioso, em ardente expectativa e esperança daquele dia no qual ele estará diante dos seus opressores e vai declarar e defender que somente Jesus é o Senhor. Mas ele vai morrer, provavelmente, como aconteceu, como você sabe, por causa disso. Ele sabia, mas ele permaneceu firme e inabalável na defesa do Evangelho de Jesus Cristo, até mesmo diante dos mais poderosos. Cristo seria glorificado nele. O texto diz, o finalzinho, Cristo será engrandecido no meu corpo. Corpo é corpo mesmo. Quer pela vida, quer pela morte. Paulo é alguém que, para ele, Cristo é a coisa mais importante na sua vida. Ao ponto dele afirmar: Cristo será engrandecido nas minhas cadeias, nas minhas algemas. Quer pela vida, se eu permanecer vivo, ele continuará sendo engrandecido. Mas também quer pela morte, Cristo será glorificado. Paulo deseja a glória de Cristo em sua vida, em toda e qualquer circunstância. Eu poderia perguntar a você, meu irmão, minha irmã, você deseja a glória de Cristo em sua vida? Em toda e em qualquer circunstância? Quer seja pela vida ou quer seja pela morte? Irmãos, Paulo tem dentro do seu coração um grande desejo. Ele vai se encontrar diante do tribunal e ele vai compartilhar o seu testemunho. Meus irmãos, essa cena aqui é poderosa, irmãos. O Império Romano era o império mais poderoso da época, quiçá o império mais poderoso da história. Nero, um dos piores imperadores que Roma teve, dos 12, sanguinário, perseguiu e matou cristãos a rodo. Paulo sabia quem era Nero, mas Paulo deseja estar diante de Nero. Este é um homem de coragem. Este é um homem firme e convicto. Este é um homem que Jesus Cristo, para ele, é o centro da sua vida. Tudo gira em torno de Cristo. Irmãos, se ele for salvo da morte, permanecer vivo, o evangelho será tido como verdadeiro. Porque creram, receberam a Cristo. Mas se ele também, ou se ele for condenado à morte, o evangelho continua sendo verdadeiro, porque o que importa é Cristo. Ele quer ser liberto? Claro que quer. Nós vamos ver isso, ele deseja. Mas ele coloca este desejo, esta vontade, debaixo de um propósito. Liberto ou preso, Cristo será glorificado na minha vida. Cristo será exaltado na minha vida. Irmãos, quando Cristo é tudo que importa na vida, nós desejamos a glória de Cristo.
Nós desejamos a glória de Cristo. Nós almejamos, nós lutamos pela glória de Cristo. Queridos, desejem a glória de Cristo. Desejem, almejem como aquilo que seja mais importante em sua vida. Deseja Cristo, a sua glória, almeje, lute pela glória de Cristo. A minha oração, meus irmãos, é que Jesus seja glorificado na vida de vocês. Quer seja pela vida, quer seja pela morte. Mas em tudo, Cristo deva ser ou possa ser glorificado, irmãos. Tudo que importa na vida é Cristo, queridos. Então este deve ser o desejo principal do nosso coração. Cristo, e aqui nessa primeira marca, a sua glória. Algumas aplicações aqui nesse ponto. Que Cristo seja glorificado em seu horário de dormir, para que você tenha comunhão cedo pela manhã com Ele. Que Cristo seja glorificado no modo como você administra os seus recursos financeiros, de forma que você tenha como cooperar com a obra de Cristo, não é? Quanto mais você for um administrador fiel dos seus recursos, quem será glorificado? Cristo. Que Cristo seja glorificado, preste atenção aqui, meu irmão e minha irmã. Que Cristo seja glorificado nas perdas também. Nos momentos de sofrimento também. Nos momentos de dor também. Porque ali, nestes momentos, quando Cristo é glorificado em nós, mesmo nos momentos de dor e de sofrimento, nós experimentamos aquilo que o mundo não pode nos dar. A paz que excede todo o entendimento. Paulo está em paz. Sabe disso? Ele está em paz. Tinha um hino que nós cantávamos, que é um hino cristão, é um hino tirado da Escritura, que diz, porque eu sei em quem tenho, porque é poderoso. Aí ele fala de algo que vai guardar até o final, o quê? O meu tesouro. Paulo sabia. Paulo conhecia Jesus. Mas apesar das circunstâncias, ele permanece em paz, desejando que Cristo seja glorificado em sua vida. Meu querido, talvez você esteja vivendo dominado pelo desejo de glória própria. É possível que você faça as coisas não só na igreja, mas também fora, na sua vida, para a sua própria glória. É muito possível que isso aconteça comigo e com você, estamos sujeitos a isso. E isso nos leva a uma condição de desespero, a uma condição de falta, porque nunca é o suficiente. Porque o outro nunca vai conseguir satisfazer você de forma suficiente. Porque você busca e eu podemos buscar em algum momento glória própria, desejo próprio, com os nossos recursos, com os nossos bens. Porque nós passamos a nos preocupar mais com aquilo que podemos perder aqui na terra, do que com aquilo que nós podemos ganhar eternamente. Aqui está um homem, irmãos, dizendo para mim e para você, que Cristo seja engrandecido em minha vida ou morte. Queridos, a nossa oração e a minha oração por você é que Cristo, assim como Paulo nos ensina aqui, seja o centro da sua vida. Que toda a sua vida gire em torno de Cristo. Ele não é uma pecinha a mais do quebra-cabeça da sua vida. Ele é a peça principal. Ele é a pedra angular onde sustenta todas as coisas. Que você deseje Cristo, ou melhor, ou mais ainda, que você deseje a glória de Cristo em sua vida. Nos seus estudos, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, na igreja, onde você estiver ou o que você for fazer, que a sua mente, o seu coração sejam levados unicamente à seguinte questão: de que forma que isto pode glorificar a Cristo? Se não for glorificar Cristo, não faça, não fale, não vá. Viva de modo digno, em que Cristo seja glorificado na sua vida, na sua família, na sua casa. Esta é a primeira marca.
de um cristão que tem Cristo como centro da sua vida, de um cristão onde Cristo é a coisa mais importante para ele. Esta pessoa deseja a glória de Cristo. Mas vamos à segunda marca. Quando Cristo é tudo que importa nesta vida, preste atenção. Quando Cristo é tudo que importa nesta vida, vivemos para Cristo. Nós não só desejamos a glória de Cristo, mas nós vivemos para Ele. Versículos 21 ao 26. Caminhe comigo e acompanhe a leitura. Porque para mim, o viver é Cristo. E o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados. Tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas, olha essa adversativa aqui. Por causa de vocês, da igreja em Filipos, é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disto, ou seja, que é mais necessário que eu continue a viver por causa de vocês, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivo, para gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Irmãos, Paulo acaba de dizer para nós que ele deseja, que o seu coração deseja que Cristo seja glorificado em sua vida, pela vida ou pela morte, como nós já vimos. Mas agora, aqui neste ponto, preste bem atenção, Paulo dá detalhes, alguns detalhes importantes do porquê ele acredita que Cristo é tudo que importa. Paulo agora fala de um aspecto muito prático, de alguém que deseja viver para Cristo. E ele dá duas razões aqui. Duas razões. Primeira razão, viver é Cristo. Lá no texto, lá que você leu, no comecinho do versículo 21, não é isso? Isso. Porque, para mim, o viver é Cristo. A ideia dessa expressão, viver é Cristo, é que a vida de Paulo está centrada em um fundamento sólido e permanente. É que a vida de Paulo tem um centro unificador, do qual todas as coisas orbitam. Sabe disso, né, que está na escola? Todas as coisas orbitam, tem um centro aqui. O viver é Cristo. É o resumo da vida de Paulo. Irmãos, Paulo vive pela fé no Filho de Deus, que lhe amou e entregou sua vida por ele. É isso que a Escritura ensina. É porque Jesus dava sentido à vida de Paulo. Por isso que ele passa a não se importar mais consigo mesmo, mas com a causa de Cristo e o benefício da igreja de Jesus. O viver para Cristo de Paulo é prático. É prático. Estando vivo, Paulo pode exercer um trabalho frutífero. Se morrer, estará com o Senhor, como nós veremos. Mas estando vivo, ele pode exercer um trabalho frutífero. O versículo 22 diz isso, caminhe comigo lá. Entretanto, se eu continuar vivendo, escutem isso, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero, irmãos, frutíferos. O apóstolo Paulo, queridos, traz a ideia para nós de que morrer e estar com Cristo, como nós vamos ver, para ele é incomparavelmente melhor. Mas ele está sabendo que a igreja em Filipenses está sofrendo. Lembram que eu disse isso em outras pregações? E Paulo ama essa igreja. Então estar vivo para ele, e ele diz que quer vê-los novamente. Ele poderá exercer frutos naquela igreja. Ele poderá visitá-los. Ele poderá exortá-los, admoestá-los, discipliná-los, instruí-los. E isso gerará frutos. Por isso ele diz, eu terei um trabalho frutífero.
Se você for ao verso 24 com a sua Bíblia, depois eu vou voltar no verso 23. Mas, por causa de vocês, novamente, por causa de vocês, vocês quem? A igreja em Filipenses. Mas, por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. O trabalho frutífero que Paulo tem em mente é por causa dos irmãos em Filipenses. Paulo está dizendo, quero estar vivo por causa de vocês, meus irmãos. E ele tem um propósito. Viver para Cristo de uma forma que os filipenses cresçam na fé. Olha o que o texto diz. No versículo 24 ainda. 25. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com vocês. Para quê? Irmão, essa expressão para quê, até na língua portuguesa, na língua grega, ela significa propósito, objetivo, ok? Para quê? Para um alvo. Qual o objetivo de Paulo? De querer, de desejar estar vivo. Para que vocês progridam e tenham alegria na fé. Paulo deseja estar com eles, para que eles cresçam, progridam na fé, apesar das dificuldades que eles estavam enfrentando como igreja. Irmãos, quem vive para Cristo, prestem atenção, quem vive para Cristo, vive não para si mesmo. Pessoas que vivem para Cristo, vivem pela causa de Cristo. Quem vive para Cristo, não vive para si mesmo. Quem vive para Cristo, vive pela causa de Cristo. E qual é a causa de Cristo? Glorificar a Cristo edificando a igreja. Trabalhar em conjunto para o avanço, a edificação, o desenvolvimento da igreja. Alguém que deseja viver para Cristo é alguém que trabalha de uma forma que a igreja é edificada, que a igreja progride, que a igreja se desenvolve. Este é o foco, não é ele, é a igreja. Paulo está pensando não em si, irmãos. Paulo deseja estar livre, se puder, porque ele quer socorrer a sua igreja amada, para que ela se desenvolva, para que ela cresça. Viver é Cristo, é isso, irmãos. É viver pela causa de Cristo, pela causa do Evangelho, pela edificação dos santos. Mas Paulo dá uma segunda razão interessante, quando Paulo diz que o morrer é lucro. Aqui entra um ponto muito legal para nós. Vai lá no versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Irmãos, viver é Cristo. Paulo resume a sua vida a Jesus, como eu falei, lembram? Jesus é o centro gravitacional da vida de Paulo, em que tudo gira ao redor. Mas quando Paulo afirma, morrer é lucro, Paulo está dizendo, a minha morte também gira em torno de Cristo. Tanto viver quanto morrer giram em torno da pessoa de Cristo. Sua morte se resume em Jesus. O ponto aqui, meus irmãos, é que Cristo tornou-se para Paulo o bem mais precioso, a maior das delícias, a pessoa mais importante, ao ponto de dizer, partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. É o que ele diz na sequência do texto. Percebem aqui o ponto, irmãos? Partir e estar com Cristo, está um pouco mais à frente no texto, para Paulo, é incomparavelmente melhor. Ele quer ajudar os filipenses, mas Cristo é o centro da vida dele. E ele tem uma ardente expectativa de estar com Cristo, irmãos. O que é incomparavelmente melhor. Queridos, ele não vê sua morte como uma fuga. Paulo não vê a sua morte como uma fuga, mas como um ganho. Ele usa a expressão, morrer é lucro. Lucro. Lucro é ganho. Paulo entende que se ele morrer depois de defender a causa do evangelho diante de César, que se ele for condenado à morte, como de fato ele foi, para ele seria um lucro. Por quê? Porque ele estaria no mesmo instante diante de Cristo. Deixa eu fazer um ponto aqui, que não está no texto, mas é importante para os irmãos como cristãos. Algumas igrejas defendem uma doutrina chamada doutrina do som da alma.
Quem já ouviu falar aí? Que os crentes estão dormindo. Isso é heresia, irmãos. Rejeite isso. Crentes não dormem. Crentes morrem e estão com Cristo. Ok? Diga-se o ladrão da cruz. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Paulo diz que se ele morrer, ele vai estar com quem? Com Cristo, que é incomparavelmente melhor. E tem outros textos, tá bom? Então, o crente, quando morre, ele não fica dormindo. O corpo vai para o pó e vai voltar para o pó. Mas a sua alma e seu espírito voltam para. Então, todos os crentes que morreram até hoje, que você conhece, estão com Cristo agora, em espírito, desfrutando da presença gloriosa dele. Mas um dia, na volta de Jesus, ele unirá nossa alma, nosso espírito com o nosso corpo ressurreto. Novamente, ok? Então, naquele dia, nós vamos experimentar de forma completa, na alma, no espírito e no corpo, a presença de Cristo. Mas os nossos irmãos estão agora, em espírito, na presença gloriosa do Senhor. Digo isso porque algumas denominações, algumas igrejas defendem essa ideia e nós consideramos como protestantes uma heresia. É um falso ensino. Meu irmão, se você, se Deus o chamar à sua presença, agora, você estará com ele no mesmo instante, assim que você fechar os olhos. E Paulo diz, isso é incomparavelmente melhor, porque eu sei quem é ele. Eu quero estar com ele. Ok? Então, morrer é lucro para Paulo, porque Paulo vai desfrutar da pessoa mais importante da sua vida. Quem? Cristo. Cristo. Paulo vê a sua morte como um investimento e não como uma perda, queridos. Paulo não apenas descansou. Paulo, se tivesse morrido, como morreu, no caso depois, posteriormente, Paulo foi diante da presença gloriosa de Cristo, que segundo Estevão, lá em Atos capítulo 7, 8, senta à destra direita de seu Pai, reina, governa de forma soberana. O apóstolo João disse que o Cordeiro está ao lado do Pai, ele tem um livro da história nas mãos, e em breve vai abrir, e que os anciões, e que os anjos, e que os que já morreram, e que todos estão diante da presença dele, cantando glória, santo, santo, santo é o Senhor, nosso Deus. Meus irmãos, mas aqui acontece uma coisa muito interessante no texto, eu quero que você fique atento. Paulo diz, viver é Cristo e morrer é lucro. Ele tem um dilema. De um lado, viver é Cristo, porque eu vou ajudar os filipenses. Do outro, morrer é lucro, porque eu vou estar com Cristo. O dilema paulino é esse. E Paulo toma uma decisão muito importante. Ele diz, morrer com Cristo é lucro. Eu desejo, eu quero, ele é o mais importante para mim, mas a sua igreja precisa de mim agora. Então ele expressa o desejo de permanecer com os filipenses para ajudá-los. Não é? Queridos, não tem a ver comigo. O apóstolo Paulo diz, tem a ver com Cristo. E Cristo será mais glorificado neste momento de Paulo aqui, no meu serviço à igreja. Portanto, o melhor agora, para Paulo naquele momento, era continuar vivo e servir a igreja em Filipos e ajudá-los naquele processo. Queridos, quando Cristo é tudo o que importa na vida, nós vivemos para Ele. Nós vivemos para Cristo. Cristo é tudo o que importa para você? Será que você pode olhar para os céus e dizer, Senhor, o Senhor é a pessoa mais preciosa da minha vida? Mais que a minha família, mais que os meus filhos, mais que os meus bens, mais que isso, mais que aquilo. Veja, não são coisas que não têm importância. Estão percebendo, né, irmãos? São coisas muito importantes. Mas existe um trono, um lugar que só Cristo pode sentar na sua vida. Só Ele pode exercer, só Ele pode estar lá, só Ele pode ser a pessoa mais importante que possa sentar lá. Viva para Cristo. Irmãos, quando Cristo é tudo que importa na vida, viveremos para Ele. Viveremos para Ele. Desejaremos isso. Será a nossa fonte, nossa busca, lutaremos, labutaremos para vivermos para Cristo. Mas, meus irmãos, o que significa para mim e para você viver para Cristo? Para Paulo foi isso que eu acabei de explicar. Mas e para você e para mim? Significa, para nós, aqui, São Bento do Sul,
nesta noite. Viver para Cristo, à luz do texto, para nós, isso é uma aplicação para nós, significa preocupar-se em ter um trabalho frutífero para Ele, em produzir frutos para o seu reino. Se você deseja viver para Cristo, você precisa se preocupar e buscar. Há de haver em sua mente uma preocupação e uma busca em ter um trabalho frutífero para a causa de Cristo. Muitos querem viver, muitos fogem da morte, mas não querem viver para Cristo. Não querem que suas vidas sejam dirigidas por Cristo. Não querem a agenda de Cristo, querem a sua agenda. Por causa disso, elas não conseguem servir a Cristo com excelência. Elas não conseguem frutificar, como o apóstolo Paulo disse aqui. Não conseguem. Mas se você quer viver uma vida para Cristo, se você quer viver para Cristo, você deve se preocupar em ter um trabalho frutífero para a causa dele. Meu querido, minha querida, você foi chamado por Jesus Cristo para muitas coisas, mas uma delas, e uma das mais importantes, é que você foi chamado para dar frutos no seu reino. Você está enxetado na videira que é Cristo, e você é chamado e convocado por Ele a dar frutos em seu reino. A causa de Cristo não depende de nós, é verdade, depende do Senhor da causa, mas Ele nos convoca a participarmos da sua causa. E se nós estamos em Cristo, se nós desejamos viver para Cristo, nós somos chamados e convocados pelo Senhor da causa do Evangelho, Cristo, a darmos frutos para Ele, a produzirmos frutos para Ele. Ele diz para o apóstolo Paulo: poderei ainda fazer algum trabalho frutífero junto a vocês. Que este também seja o nosso desejo aqui em São Bento, nesta igreja. Seja o meu desejo, o seu, preocuparmos em ter um trabalho frutífero na causa do Senhor aqui. Foi falado do PEP aqui, é sempre falado, e há outros departamentos na igreja que carecem de você, que precisam de suporte. E talvez hoje o Senhor esteja te chamando para ir além do banco. Dando um chacoalhão, dizendo para você: eu te chamei para mais do que o banco. Eu posso afirmar para você, diante de Deus, minha testemunha, Deus não te chamou para ficar no banco da igreja somente. Deus te chamou para servi-lo e para dar frutos em seu reino, na igreja que você está plantada, com os seus dons e com os seus talentos. Apesar das dificuldades, como Paulo. Não é isso que determina, mas é o chamado de Deus para nós. Quando Cristo é tudo o que importa na vida, vivemos para Cristo. Nos preocupamos em ter um trabalho frutífero para Cristo, mas também desejamos viver em comunhão com a igreja. Desejamos viver em comunhão com a igreja. Olha que o versículo 25, caminhe comigo, diz lá: e convencido disto o que, pastor? Verso 24, por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disto, estou certo de que ficarei, ficar e permanecer, dois verbos, de que ficarei e permanecerei com todos vocês. Comunhão, permanecer, ter comunhão. Paulo deseja estar com eles para ajudá-los, como nós vamos ver, mas para também ter comunhão com eles. Irmãos, inúmeras pessoas acham que podem viver para Cristo sem viver no corpo de Cristo. Isto é uma heresia. Não vá por esse caminho. Isso é um barco do diabo para a sua vida. É impossível ser igreja em casa sozinho. Igreja é um corpo, é uma família. A metáfora para a igreja é sempre comunitária e nunca individual. Escute bem o que eu vou dizer: você não é igreja. Isso não é verdade. A igreja é um corpo, nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo, juntos, unidos, caminhando com o Senhor. Não compre essa ideia de que eu sou a igreja, não, nós somos a igreja. Paulo queria ter comunhão com eles, permanecer e ficar. Irmãos, é impossível um crente genuíno viver para Cristo, ou dizer que vive para Cristo, mas não ter comunhão com a igreja.
É impossível. É como uma brasa de um fogareiro. Pega lá o fogareiro bonitão, pegue uma brasinha e tire ela a 2 metros do fogo. O que vai acontecer com a brasa, irmãos? Vai morrer! Escute bem o que eu vou lhe dizer. Se você é um crente nesta igreja e você está longe da comunhão, tome muito cuidado. Você é um alvo do diabo. Porque você está fora do rebanho, onde tem proteção, alimento, cuidado. Tenha cuidado. Apesar da fragilidade do corpo, o corpo é frágil, a gente sabe disso. O corpo acerta e erra, e é normal. Permaneça perto do corpo, em comunhão com o corpo, sendo alimentado pela palavra, sendo cuidado, protegido, provisão, águas mansas, verdes pastagem, só vai achar no corpo, você não vai achar lá fora. Paulo deseja estar com eles, permanecer, ter comunhão com os irmãos. Meu querido, você não pode viver para Cristo segundo os seus próprios termos. Os termos são de Cristo, o Senhor da igreja, e não os seus, e não os meus. Este Cristo no seu coração, se você diz ter Cristo em seu coração, mas não vive em comunhão com a igreja, existe uma grande possibilidade de você ter um ídolo em seu coração, e não o Jesus da Bíblia. Porque o Jesus da Bíblia ordena a comunhão. É uma ordem, é um mandamento divino, permanecer e ficar em comunhão com a igreja. Cuidado, tome muito cuidado. Fuja dos ídolos, fuja disso. Você precisa viver, e nós precisamos viver para o Cristo revelado nas Escrituras. Ter comunhão com o povo do Cristo das Escrituras. Caminhar, permanecer e ficar com o Cristo das Escrituras. O que me deixa encabulado aqui é que Paulo está preso e quer ficar e permanecer com os filipenses. E nós estamos livres nesse país e não queremos ir para a igreja. Percebe a diferença do seu coração para o de Paulo? Do meu coração para o de Paulo? Ele está preso e quer estar com a igreja. Nós estamos livres e não queremos ter comunhão com a igreja. Isso não está certo, irmãos. Falo isso com temor diante de Deus. Isso não está certo. Tenha comunhão com a igreja do Senhor. Fique no rebanho. Lá você vai achar provisão, proteção. Lá o Senhor do rebanho está cuidando. Não vá por esse caminho. Busque a comunhão com a igreja. E por fim, caminhando para a nossa conclusão, quando Cristo é tudo que importa na vida, vivemos para Cristo. Nos preocupamos em ter um trabalho frutífero para Cristo, amém? Ter comunhão com a igreja de Cristo e buscar, irmãos, a edificação da igreja de Cristo. Olha o que o versículo 25, parte B diz. E convencido disso, estou certo que ficarei e permanecerei com todos vocês. Para que progridam e tenham alegria na fé. Olha o versículo 26, caminhe comigo. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa. Quem vive para Cristo, serve a igreja, tem comunhão com a igreja e ama o crescimento da igreja. Ele ama ver a igreja crescer. Ele ama ver a igreja se desenvolver. Ele ama ver a igreja progredindo na fé e tendo alegria na fé. Ele ama isso, ele deseja ver a igreja assim. Quem vive para Cristo se preocupa com a igreja. Quem vive para Cristo quer o progresso na fé dos membros da igreja. Quem vive para Cristo quer o crescimento e a mudança na vida dos irmãos. Quer que eles tenham alegria e crescimento na fé. E eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, você é alguém nesta igreja que está buscando a edificação dela? Que está buscando o progresso dela? Que está buscando promover meios para que ela cresça na fé e tenha alegria? Cristãos que amam a Cristo, desejam viver para Ele, buscam a edificação da igreja. Paulo deseja que a igreja cresça, se desenvolva. Que este também seja o nosso desejo, irmãos. Que desejemos isso, que a nossa igreja cresça na alegria, no conhecimento da fé. Meu querido, se você estiver sofrendo, Cristo é tudo o que importa na vida. Se os seus desejos não estão sendo orientados para Cristo, eu gostaria de te lembrar, coloque Cristo no centro da sua vida. Deixe Ele ser o Senhor do seu coração.
Deixa Ele dominar as suas afeições, deixa Ele dominar os seus pensamentos, deixa Ele dominar as suas ações, e então Cristo será tudo que importa nesta vida. Ele é valioso, não é? Ele é muito valioso. Ele é demasiadamente valioso, precioso, maravilhoso. E você poderia dar tantos outros adjetivos para o Rei da Glória, não é? Ele é tudo que importa, porque Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, Ele é o tesouro do nosso coração. Você só entenderá como Cristo é tudo que importa na vida, a ponto de sofrer por Ele, desejar sua glória, viver por Ele, quando entender este texto que eu quero caminhar para a conclusão. Gálatas, capítulo 2, versículos 19 e versículo 20. Gálatas, capítulo 2, versículos 19 e 20. Vou pedir que você fique de pé um momento, para que leiamos isso. O apóstolo Paulo, escrevendo sua carta aos irmãos da Galácia, declara o seguinte: estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver, que é o viver de Cristo, que agora tenho na carne, que é a carne humana, minha vida, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Este Cristo deve ser a pessoa mais importante na sua vida. Ele te amou e se entregou por você. Viva para a glória de Cristo. Deseje a vida de Cristo. Quero orar por você. Senhor, estamos diante da Tua palavra, que nos mostra um homem caminhando a passos rápidos para encontrar o seu algoz, a morte, os seus juízes, a maldade, o mal. Ele estava lá, o apóstolo Paulo, diante de todas as hostes espirituais, estava lá, Senhor, pela causa de Cristo. Mas esse homem nos ensinou hoje que Cristo é a coisa mais importante para ele. Quer seja na vida dele, quando ele estava vivo, quer fosse na morte, como ele morreu. Meu Deus, nos ajude como igreja a colocarmos Cristo como centro de nossa vida, a colocarmos Cristo no lugar mais precioso e mais importante, a colocarmos Cristo sentado no trono de nosso coração, governando nossas emoções, ações, pensamentos, governando tudo por direito que é dele. Senhor, torna Cristo o nosso bem mais precioso. Torna Cristo a pessoa mais importante em nossa vida. Para que assim nós desejemos a glória de Cristo. E para que assim nós vivamos para Cristo. Quer seja na vida, quer seja na morte. Assim oramos, em nome do Filho de Deus, que nos amou e se entregou por nós. Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém?